Oi, ouvintes da Vitrópolis Web Rock, eu sou o Alexandre Lopes e esse é mais um vídeo do canal IQE, independente de qualquer ensaio. Nós fomos até Jundiaí, interior de São Paulo, e conversamos com o cantor e compositor de rock Helder Lopes. O vídeo foi bem bacana, conversamos bastante sobre música, sobre carreira. Tem uma palhinha especial da música Moleque Doido no final aí do vídeo, acompanha aí. Se gostar, segue o canal, acompanha a gente. Todo mês tem vídeo novo para vocês aí. Valeu. Oi, eu sou Alexandre Lopes da Vitrópolis Web Rock. Estamos aqui em Jundiaí com o cantor e compositor Helder Lopes. Tudo bem, Helder? Tudo bem, jóia. É um prazer enorme estar participando dessa entrevista. Vitrópolis, Web Rádio, satisfação enorme. Prazer é meu. Vou fazer algumas perguntas aqui, tá bom? Sobre a sua carreira, sobre o trabalho novo aí. Vamos desinchar aqui um papo bem legal. Primeiro, conta pra gente como que foi o início da sua vida musical. E também tem uma questão que é verdade que você integrou algumas bandas de hardcore também? Sim, a minha história com a música começa na infância, né? Meu pai era músico não profissional, mas ele tocava em alguns lugares assim, e tal, com um tio meu. Não tão profissional, mas era músico. Então, assim, eu aprendi a tocar violão com ele e tal, e os primeiros acordes ali, primeiras canções, comecei a tocar. E na adolescência veio ali, né, a vontade de ter uma banda de rock. Então eu já estava curtindo muita banda de rock ali, né, com 13, 14 anos, Nirvana, Ramones, várias bandas ali. Só a nata, né? Bandas brasileiras, porque eu sempre curti muito o rock nacional, né, Barão Vermelho, Ira, Titãs. Então eu montei bandas ali na adolescência, né, fui tocando e tal, com os amigos. E... Você sempre foi o vocalista, ou não? Então, nas primeiras bandas eu era o vocalista também, eu tocava baixo, né, guitarra, baixo e tal. E aí veio essa banda de hardcore, me chamou para tocar baixo, já tinha um vocalista. Essa banda de hardcore ali, final dos anos 90 ali. Teve alguma banda dessa que lançou algum material? Tem ali disponível para a gente poder ver ou não? Na época, não, a gente não lançou. Então tinha muito vídeo, era muito difícil, né? Ali no começo dos anos 2000 não era tão fácil igual hoje para ter um material. Para você ter uma fita cassete, uma demo ali, nós estávamos quase ali, fomos no estúdio, estava quase tudo certo, aí a banda, dois integrantes brigaram lá e a gente acabou que não gravou, uma pena. Mas eu pretendo contatar esses caras aí para a gente fazer esse material ainda. Mas voltando no que eu estava falando, aí eu fui tocar essa banda de hardcore, né? Tinha um selo, Oba Records, aqui de Jundiaí, que é... Oba Records. E a banda Fist, né? Que depois viajou o Brasil todo, abriram shows de bandas grandes, né? Melancholy, banda de hardcore de expressão bem, bem grande. Então assim, e eu fui para esse lado do hardcore, eu era baixista e backing vocal. E aí... Fiquei um tempo, aí a banda acabou e eu comecei aí teve um período ali de um hiato, né? Quais instrumentos você toca? Eu toco guitarra, violão, baixo, um pouco de gaita, mas são mais esses aí mesmo, de cordas, né? Eu já até comprei bateria eletrônica, mas a verdade é que teclado, bateria, eu quero aprender, né, às vezes eu dou uma tocada ali e tal, mas eu preciso de tempo, né, é repetição, né, é de estudo, né, então você tem que ir aprendendo. Mas como o meu pai ensinou a tocar violão e tal, depois eu fiz aulas e tal, né, mas aí... eu fui para essa parte aí, guitarra, violão, eu sempre curti mais. Porque eu não sou músico, mas o músico mesmo, ele nunca se contenta com um instrumento só, né? Ele quer sempre pegar outra coisa e fazer outra coisa e tá sempre se inovando, né? Porque vem a curiosidade também do timbre, né? O ukulele também eu toco, né? Vários acordes de ukulele eu fui aprendendo e tal. Então é isso, mas a música, ela faz parte da gente, né? Então tudo que sai som ali, tem alguma coisa que dá pra fazer música... Cai uma panela no chão, deu um pau. Legal, já dá pra fazer uma coisa. Com certeza.
Cara, ó, sobre os anos de hiato que teve na sua vida artística, né? Quando você se dedicou aos estudos de gestão, o que te motivou a voltar, cara, com a música, depois desse hiato? Cara, esse hiato, ele foi necessário na minha vida, né? Na vida pessoal, porque eu tive que correr atrás de recursos financeiros, que a música não estava me dando. E eu tinha uma empresa que o meu pai estava deixando para a família, e a gente precisava tocar aquilo, né? A família dependia disso e tal, então eu deixei a música mais como um hobby ali e eu parti para isso aí. Estudei administração, fiz pós-graduação, né, de gestão empresarial e tal, tudo para focar nisso. E isso me fez olhar a música com outros olhos também, essa parte de conseguir fazer alguma coisa nesse mercado da música. Eu comecei, e também não foi só isso. O principal que aconteceu na minha vida pessoal, que fez eu voltar com tudo na música, foi o fato de que faltava alguma coisa ali, né? Eu tocando aquela empresa e tal, e tocava em churrasco, né? O violão, a banda ali, às vezes algum ensaio e tal, com alguns amigos de infância. Mas eu vi que faltava e eu estava compondo, né? Eu comecei a ficar com a cabeça um pouco, eu tive problemas de estresse, né? Que depois virou uma depressão. Então, estresse, muito trabalho, rotina e a pressão e tal. Aí, o que aconteceu? Eu parei e falei, poxa, eu preciso fazer o que eu gosto, né? De uma vez por todas eu vou fazer e não vou parar. Não importa onde eu vou chegar e quanto tempo vai levar, o que eu posso fazer, eu quero colocar essas músicas aqui, quero gravar, quero fazer. E aí foi que eu decidi. E tem uma música minha que fala Seja o que Deus quiser, que é a primeira música do álbum Roda Gigante. E ela retrata bem isso. Eu falei, eu vou pra cima. Eu imagino, né? Você sempre foi um músico e de repente você para de uma vez e faz um trabalho que acaba sendo meio repetitivo. Se você pensa atrás, puxa vida, mas cara, eu gosto de música, eu quero tocar música. E deve ser algo meio complicado mesmo, né? Você não tem outra opção a não ser voltar mesmo com a música, aquilo tá em você. Com certeza. Eu entendo. É como se fosse praticamente um vício, né? Que você teria que suprir aquilo. Nós artistas, a gente costuma falar que a arte ela tem que sair da gente. Então quem nasce com isso, a gente já nasce com essa coisa de fazer arte e não tem como você ficar preso. Se você não faz uma música, você não trabalha com isso, te faz mal também. Então, assim, e isso é um remédio para mim. Se tornou uma terapia, um remédio que foi... Então, assim, é o que eu falo até para os caras da minha banda e tal. A gente não sabe onde a gente vai chegar, mas o caminho, ele tem que ser prazeroso. Sim. Porque faz bem pra gente. Nós não conseguimos viver sem isso. Então, vamos fazer isso com muito amor e é isso que a gente faz. Faz o que gosta. Primordial. Olha, em 2018 você lançou o EP que você acabou de contar para mim, o Antídoto, né? Como que foi o processo de criação e gravação? E receptividade desse trabalho no YouTube, que deu parece que um up legal, né? Dando continuidade ao que eu estava falando, eu tinha várias composições ali, e eu estava voltando, em 2014 eu voltei para uma banda de fazia cover de rock nacional e tal, e aí começou a ter expressão na cidade aqui e tal, até para fora, a gente foi para outro estado tocar. Só que me faltava aquela coisa de fazer as músicas, as minhas composições, eu estava compondo bastante. E aquela banda, a galera não estava ali na mesma sintonia que eu, de produção mesmo, né, autoral e tal. E eu comecei a escrever, até gravamos 2 músicas com essa banda. E uma delas está nesse EP Antídoto, que é Ordem e Progresso. Então assim, e aí eu fui no estúdio, falei com o produtor e tal, um cara que eu conheci nessa época aí, vi os trabalhos dele, tá até hoje comigo produzindo, que é o Alexandre Chapola. Então eu fui fazendo de acordo com o que eu estava sentindo ali, escrevendo, então era uma coisa que eu precisava expressar o que eu estava sentindo e o que eu queria passar para a galera. E foi então que eu fiz
a gente fez esse EP com 3 músicas no YouTube, depois eu coloquei mais uma música que era da banda, era a banda Homer, chamava essa banda antiga. Então foram 4 músicas, eu coloquei só no YouTube porque as minhas pretensões ali na época eram assim, poxa, eu quero colocar, vamos ver o que vai dar, vou pôr no YouTube, não fui atrás de distribuidora, eu não quis fazer meio que um teste para ver, né? E aí eu deixei ali. Só que eu gostei dessa coisa de produção, fazer e colocar, lançar a música e tal. E a galera começou a dar o retorno positivo. O feedback que eu estava tendo era muito positivo. A galera, pô, essa música é boa demais, isso aqui, toca aí. Aí eu já estava fazendo shows solos em barzinhos e tal, e eu colocava essas músicas para tocar, a galera gostava. Foi então que eu fui para um outro trabalho um pouco mais sério, que foi o disco Roda Gigante. Então o EP Antídoto, ele ficou ali no YouTube até alguns meses atrás desse ano, porque daí eu decidi colocar também nas plataformas. Mas aí, antes de eu colocar esse EP Antídoto nas plataformas, eu fiz um trabalho mais sério ali com Roda Gigante, que foi o álbum. Ele meio que serviu para você se iniciar com a ideia, né? Sim, porque gravar pré-produção, que é muito importante, né? Você ter experiência em estúdio, é totalmente diferente você tocar em barzinhos e tal e entrar nessa experiência com o estúdio. E outra coisa para te perguntar, nesse mesmo assunto aí. No caso de você ser um artista único, você faz suas músicas e canta e tal. No estúdio é uma coisa, mas se fosse com uma banda, com mais pessoas, seria outro tipo, né? Seriam mais opções, mais opiniões, né? Mete o dedo aqui, mete o dedo ali, aqui não tá bom ali. Seria mais ou menos também isso, né? Esse assunto é bem delicado. Eu sempre falo sobre esse assunto, porque a galera me pergunta muito, né? Como que é ser Helder Lopes, por que não uma banda? Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? De você estar mais sozinho ali no projeto. Tem uma banda, eu tenho uma estrutura, tem uma banda que me acompanha, mas, assim, na hora de gravar, como você falou, quando tem muita gente envolvida, demora muito pitaco. Então, demora muito. Então, eu acho que ficou legal. Eu acho que não ficou. Então, aí começa aquela briga e tal. Tem o lado bom né? Esse é o lado bom que você sozinho você toma decisões mais rápidas. O lado ruim é financeiro, né? Porque você está sozinho ali. Tem que bancar tudo. Tem que bancar tudo. Então, assim, acho que é mais lado bom de estar sozinho do que ruim, porque as coisas acontecem mais no seu tempo e da forma que você quer, né? Isso. Sem precisar. E eu posso chamar quem eu quiser para gravar também, né? Eu não fico preso àquele baterista, aquele guitarrista, né? E os caras que me acompanham hoje com a banda, eles dão total liberdade, falam, não, chama aquele outro cara para gravar uma guitarra naquela música e tal, né? Eles não fazem questão de eles querem fazer, apesar de eles terem participado desse novo álbum que eu vou lançar, de muita coisa ali, mas fica essa coisa mais livre, né? Então eu acho que isso contribuiu com a rapidez do processo. Legal, cara. Você já abriu alguns shows para bandas conhecidas como CPM 22, Velhas Virgens, entre outras. Você lembra de algum fato interessante para contar pra gente no backstage ou algumas viagens que aconteceu com você nesse tempo de abertura de shows? Uma coisa que você se lembre? Cara, essas aberturas de shows elas foram interessantes porque assim, foi muito intenso, né? Muito intenso. Mas eu tenho uma história que foi uma semana antes do show do CPM e tava uma banda que eu tocava anteriormente, que eu fiz uns freelas ali de vocal e tal, e eles precisavam de um vocalista na hora ali, o vocalista dos caras estava rouco. E aí me ligaram e falaram, pô, a gente está aqui em Atibaia. Eu falei, caramba, mas e aí? E tá lotado aqui, ó, é a festa do Morango e tal, e eu preciso que você venha pra cá pra cantar umas músicas, urgente. Sim, na lata, sim. Na lata. Eu falei, caramba, meu, e agora, né? E a gente tava com a cabeça, caramba, eu vou lá, vou dar uma força pra eles. Aí eu cheguei, contando que é uma história engraçada, eu cheguei lá, tava lotado aquele parque, né?
E aí os caras, não, vem, sobe no palco. E a música já tinha começado. Mas sabia as músicas que tocasse? Eu sabia porque eu tinha participado dessa banda, né? Enquanto eles não estavam conseguindo o vocalista, eu fazia alguns shows. E o vocalista que eles arrumaram lá depois, ele fez alguns shows e nesse show ele estava com um problema na voz. E ligaram para mim na correria. E eu fui lá correndo literalmente. Cheguei e eles estavam tocando uma música já. Eu falei, poxa, já começou o show. E eu fui, subi no palco, já deram o microfone na minha mão, eu fui cantando e chamando a galera, eu fui agitando o público e tal. Aí daqui a pouco parou a música no meio, na metade da música parou. E aí eles falaram, poxa, a gente esqueceu de te avisar, era só passagem de som. Falei, eu vim correndo aqui, né? Caraca. Aí eu lembro, é engraçado essa história, porque o detalhe legal é que a música que eles estavam tocando era a música do Legião Urbana, que ela ainda é cedo. Falei, poxa. Aí todo mundo olhando pra minha cara, falei, pô, esse cara realmente, até a passagem de som tá, né? Pô, o cara. Então é uma história engraçada. Tem tanta coisa que acontece, né, nessa caminhada, de esquecer instrumento, sabe? A gente chegou num show em São Paulo, o baixista esqueceu o baixo, a gente teve que emprestar o baixo de outra banda. São histórias muito engraçadas, porque a estrada, ela faz isso, né, com a gente, deixa bem junto a banda, mas tem coisas engraçadas que acontecem, é como no dia a dia, né, é um trabalho como sim, você está mais sujeito a situações, né? Sim. Nossa, cada coisa doida acontece, que eu vou te contar. Eu entrevistei uma banda um tempo atrás que eles estavam tocando num palco e onde tem o tapete onde coloca a bateria, um dos pezinhos do bumbo lá, que tá perto da frente, né, estava fora do tapete. Então o cara batia e eu ia pra frente. Aí tinha uma integrante da banda que era a esposa dos caras, estava grávida, sentou na frente do bumbo. Não. E o cara batendo, a barriguinha dela balançando, o cara batendo. Coisas, né? São coisas que a gente tem que... Porque quando a gente sai para fazer um show, tá tudo combinadinho ali que vai ser perfeito. A gente já sabe, né? A experiência de estrada já e vai ter sempre tem alguma adversidade ali que a gente tem que contornar. Então, a gente está acostumado, né? A gente sai de casa falando, nossa, vai dar tudo certo, mas às vezes pode dar alguma coisa errada. Então a gente tem que... Esse caso da bateria aí dele, já aconteceu com outras coisas com o instrumento também, chega lá, não funciona alguma coisa, e aí você tem que adaptar, e o tempo está correndo, ou então você chega, a estrutura não é aquela que estava no combinado, e você tem que transparecer para o público ali que está tudo certo, né? Você não pode ficar xingando ninguém. Então até a contratante, que às vezes não paga o que foi contratado também. Não, com certeza, isso daí também acontece, né? Mas o que pega mais é a parte técnica mesmo, né? A galera fala que vai entregar uma coisa e chega lá não é nada daquilo, né? Palco, estrutura de palco, estrutura de som. Então, assim, mas a gente tem que saber que essa estrada, essa caminhada, ela é assim. Ser artista no Brasil não é fácil. A gente tem que matar um leão por dia e tem que gostar muito do que faz. A gente ama o que faz, é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o single Moleque Doido, tá? Que toca na Vitrópolis Web Rock. Ele foi lançado dia 30 de agosto, tá? Nos foi enviado pela parceria Maran Music, né? Maran Música. Conta um pouquinho sobre a letra pra gente, a inspiração que te levou a escrever ela. Essa música, eu escrevi ela não faz muito tempo, né? Eu comecei a escrever ela, eu estava numa viagem pra praia, Maresia, São Sebastião ali. E de um tempo para cá, né, como eu comentei, tratamento para depressão e tal, que a música me faz muito bem, e eu comecei a ter outras leituras sobre a vida, né, eu falo ali na música sobre muita espiritualidade, né, sobre fé e tal. Tem bastante. E aí é uma coisa que está acontecendo nessa música. O feedback que eu tô tendo, algumas pessoas elas falam, mas você está falando de religião e tal. Então é justamente isso que eu quis passar nessa música. Não importa qual é a sua religião, e não importa
religião, o que importa é a espiritualidade. É lógico que eu tive contato com várias religiões. Quando eu tive a depressão e eu tive que ficar tratando e tal, eu procurei essa parte espiritual, sim. E foi uma coisa que fez muito parte da minha vida. E eu procurei em várias religiões. Né? Você já era um cara espiritual antes disso? Já? Eu sempre fui, desde a infância, católico, mas eu não atuava, eu não era praticante, né, como fala. Então, assim, hoje eu vou numa igreja católica, até no clipe do Moleque Doido, né, algumas coisas católicas ali, porque eu frequento e é uma coisa que me faz bem, essa energia, né, mas tem muita coisa ali, das doutrinas ali do catolicismo, que eu não concordo, né. Então eu falo isso abertamente, para mim não tem problema nenhum. E essa música, quando eu lancei, aí teve uma prima minha, uma história engraçada, né? Uma prima minha, ela é bem fervorosa, católica, assim, e ela ligou para mim. Ela ligou para mim e falou, pô, eu queria falar com você sobre essa música, que você fala de umas entidades que eu falo de Iemanjá ali, mas o que eu quis passar com a música é isso, não importa a sua religião. Né? O que importa é a sua fé, é você acreditar em alguma energia sobrenatural, porque eu fiquei muito ligado a isso. É uma coisa que não foi essa parte do sobrenatural não foi uma coisa que eu vi, que eu li ou que eu escutei, né? Foi uma coisa que eu senti. Sim. Então eu quis passar isso nas minhas músicas, era o que eu estava sentindo. E ela falou, não, o que você tá... Eu falei, olha, o que importa é o amor entre as pessoas, a gente propagar o amor. Então é isso, então tá tendo isso nessa música. Eu achei legal por uma parte, mas também pode ser que algumas pessoas entendam que, né, não vou escutar essa música, mas é assim, é opção da pessoa. É opção. Eu acho que eu quis passar isso, né? Quem realmente escutar a música e entender a mensagem é essa, né? Não importa a sua religião, o que importa é a sua conexão com essa energia, que pode ser chamada de Deus, né, qualquer coisa. Quando eu recebi essa música pelo e-mail, eu recebo várias músicas da Amanda Music, né? Sim. E eu ouvi ela, eu sempre escuto todas as músicas que eu recebo, né? Aí eu ouvi essa e já gostei da pegada dela. Aí eu comecei a prestar na letra, eu falei, cara, que legal, que bacana isso aí, né, cara? Ela te dá uma paz de espírito pra você ouvir uma música daquela. Realmente dá uma paz de espírito. Você pode ouvir um rock pauleiro e tal, e depois você vai escutar a música e fala, puta, que legal, dá uma relaxada. Gostoso, parabéns pelo trabalho. Legal, muito bem feito isso. E o feedback que eu tô tendo é muito mais positivo, né? Apesar dessa... Né, a minha prima veio e falou, pô, quantas pessoas estão assim, né? Porque, mas eu acho que a maior parte das pessoas estão entendendo aonde eu quis chegar ali. Que o que importa é você praticar o bem e você... propagar o amor, né? Enquanto não tiver isso entre as pessoas, vai ter muita coisa ruim. Tem muito pouco hoje em dia. Isso é verdade, né? Muito pouco. Mas quem tem sensibilidade entende. Sim. Essa música vai estar no final do nossa entrevista aqui, tá? Ele vai dar uma palhinha no violão pra gente aqui, bem caprichada. Vale a pena acompanhar. A música é muito bonita. Quem não conhece, vai no YouTube, na página dele lá. Página do YouTube qualquer? Elder Lopes Oficial. Vai lá que você vai ver o vídeo. Também tá muito legal isso aí. Ó, já que tocamos o nome do selo Mara Música, tá? Essa parceria, o que acrescentou na sua vida artística essa parceria? Te ajudou em quê? Cara, quando eu procurei a Marã, na verdade foi uma indicação do meu produtor, porque, como eu falei, né, até voltando no gancho do álbum Roda Gigante, que foi onde a coisa ficou mais séria, e o próprio produtor, ele viu aquele trabalho que a gente estava fazendo, 12 músicas que ele falou, poxa, essas músicas são muito boas, né? E várias pessoas comentando ali, quem estava com a gente na produção, e isso não pode ficar assim, né? Sem um aporte profissional. E aí ele indicou a Marã Música para mim. E o artista independente, às vezes ele não tem muito tempo e também não tem muita experiência com a imprensa, fazer esse trabalho de imprensa. E isso é imprescindível para o artista. Sim. Essa conexão
com o público, ela tem tem que passar pela imprensa. Então a Maran, eu contratei a Maran, a gente fez um contrato no início lá, até lançar o álbum, um contrato pequeno, pouco tempo, depois eu estendi o contrato e tal. Então, assim, me ajudou muito com várias entrevistas, como essa que eu estou fazendo aqui com você, mas eu fiz bastante entrevista, fui pegando experiência e tal, com isso aí. Contato com vários artistas, né? E o casting hoje da Maran, tem muito artista ali. Sim, cara, muito bom, muito bom. O suporte que eles dão deve ser excelente, né? Sim, e aí... Não é puxando sardinha não, mas é verdade. Pela Maran eu consegui ir para uma competição ali como o melhor álbum de rock brasileiro lançado em 2020 pela revista Dinamite. Essa revista Dinamite, eu falei, poxa, eu lia essa revista quando eu era moleque, eu ia na Ela é bem conceituada. Sim, e aí ela virou digital e tal. Eu falei, caramba, que legal. Então, meu álbum, o Roda Gigante, ele foi lá para como premiação, né? Para premiação não ganhei, quem ganhou foi o álbum, eu não lembro o nome do álbum, mas é da banda Devotos do Ódio de Recife. Mas poxa, só de eu estar ali, né, competindo. É uma indicação, já é reconhecimento. Com essa galera. E sem a Maran eu não conseguiria, porque a Maran é uma vitrine ali, né? E a galera tá sempre procurando coisas com esses selos aí. É um selo, né, faz a parte de imprensa para mim, mas é um selo bem conceituado. Então, para mim é importantíssimo. Contato com vários artistas, né? A gente faz parcerias e tal. Eu fiz participação em músicas de artistas de outro estado, né? Então é uma coisa... Que seria mais complicado você fazer se não tivesse esse apoio deles. Seria muito complicado. Seria mesmo. Então, olha, sobre o clipe Moleque Doido, tem algumas observações aqui, tá? Primeiro da cafeteira, né? Italiana, que eu vi no começo lá, que eu achei muito legal. Outra, a locação que você usou, onde que é essa locação? Teve até uma capelinha, né, também. Sim. E sobre a fé em buscar o que sonha. A religião você já falou, né, que você é católico e tal. Já pensou em seguir outra religião? Então, como eu estava falando, né, quando eu estava naquele processo de, poxa, eu estou mal, né, a depressão ali, aquela coisa de não estar bem, eu procurei outras religiões. Eu fui em centro espírita, eu fui em igreja evangélica, não só uma, né? Aquelas mais, né? Ali sérias não lembro a palavra agora, mas várias igrejas, eu fui, várias religiões eu procurei e tal. Então, assim, não é uma coisa que me prende, né? Eu acho que hoje eu vou na igreja católica, mas não sou um cara que é, assim, bem fervoroso, né? Não, nada disso. Então é isso que eu quis passar na música, né? Só lembrando. A outra pergunta... Era sobre o clipe, né? Onde que a locação que você fez. Uhum. Uma das locações é a casa da menor, que é essa que a gente está dando entrevista aqui. Casa da minha namorada, Cleice. Quero agradecer mais uma vez ela. Obrigado também, tá? Por receber a gente. Paciência. Então é a parte ali que eu acordo, que eu faço o café e isso tem uma mensagem de fazer o café, pensar na vida ali, né? Ao acordar ali, pensar em família e tal, correr atrás de um sonho. Então começa... Só uma observação, para quem não sabe usar uma cafeteira, você coloca a água, o pó, ela vai subir, o vapor vai fazer o pozinho cair. Tem uma história engraçada dessa cafeteira, porque essa cafeteira, ela não é minha, né? Foi presente da minha mãe. Uma vez que ela me deu e tal, e eu trouxe para gravar o clipe. Eu achei que eu que fiz o roteiro, né? Depois teve o Vinícius Facina, que editou o clipe, e ele também ajudou a fazer o roteiro. Gravação do Cabelo, que é um cara que está sempre fazendo clipe comigo também. Então, assim, essa cafeteira, a história dela é a seguinte. Então, eu trouxe a cafeteira, a gente gravou o clipe e tal, e eu deixei, né, com a minha namorada e tal. E ela foi fazer o café, ela não estava acostumada a fazer isso com a cafeteira. Aí, eu não sei o que ela aprontou lá, derreteu o cabo da cafeteira. Mas tá tudo bem, dá para fazer café ainda com a cafeteira.
E essa foi uma locação. Depois a gente foi para um outro condomínio, né, em Itupeva, uma cidade do lado de Jundiaí. E esse condomínio tem um bosque muito bonito lá, né? Agradecer o Kleber também, que deu a oportunidade para a gente gravar lá dentro. Tem um bosque e a gente foi gravando lá dentro do condomínio, né? Teve a permissão, tal, tudo. A capelinha, ela ficava na estrada que ia para o condomínio. Então, eu estava procurando uma capela para fazer, porque fazia parte do roteiro na minha cabeça. E aí, a hora que a gente começou a procurar na internet e tal, pô, tem essa capelinha que é lá perto, né? Vamos dar uma olhada lá. E a gente foi, o GPS não chegava na capela, não achava a capela. Uma história que aí, a hora que a gente desistiu, poxa, tá confuso, o GPS manda aqui, mas não tem e tal. A gente perguntou em posto de gasolina e não tinha, não achava a capela. A hora que a gente desistiu, que a gente estava indo embora, a gente passou, tinha uma rua, a gente virou uma rua que a gente não tinha passado, a capelinha estava lá. Então era para ser. Tinha que ter essa capela aí. Bacana, cara. Foi isso, essas 3 locações. É legal, assim, legal. Tipo assim, é um vídeo que não tem tanto de tecnologia, nem nada de efeito, nada, mas ele passa a mensagem da música ali. É isso que é importante. E é muito bonito também o vídeo. Bacana. Bacana. Nós, artistas independentes, né, a gente tem consciência de que a gente tem que ter um orçamento ali e a gente tem que extrair o melhor daquilo. Então, assim, é lógico que eu gostaria de fazer um clipe muito mais, né, com vários efeitos, várias coisas diferentes ali. Mas, assim, o orçamento que a gente às vezes tem, a gente tem que pensar, poxa, o que dá para fazer com isso? A gente tem que ir na mensagem. A mensagem. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil, não é barato, mas você planejando bem, né, e preparando antes, né, eu falei, a gente usou uma diária só, porque para quem não sabe, né, a gravação do clipe geralmente são diárias, né? Você fala, esse clipe com esse roteiro dá para fazer em 1 dia, 2 dias, então a gente fez um roteiro baseado em uma diária e as locações elas têm que ser, você tem que planejar todo o cronograma, a hora que a equipe vai almoçar, né, a hora que vai chegar em tal locação, e se der alguma coisa errada, a gente tem que ver o que vai fazer. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E é isso. Então, só para a galera saber, né, quem não sabe de como é isso, tem muita coisa envolvida no clipe, né? Não é fácil. Né? Na época da, desculpa cortar você, na época da pandemia, muitos faziam dentro de casa com celulares, né? Sim, a pandemia ela trouxe isso pra galera, né? Eu mesmo fiz, só que eu fazia lives, né? Agora, bastante coisa assim, a galera aprendeu a fazer vídeo assim, muita gente virou ator assim, né? Porque ficou dentro de casa e queria fazer e tal, e foi aprendendo a fazer. E tem vários recursos também hoje, né? Você compra um celular, baixa o aplicativo lá, começa a... Não, entrevista aqui é com o celular. Então, exatamente, tá mais fácil, né, esse acesso a essas tecnologias. Beleza. Finalizando nosso papo aqui, tá? Quero agradecer a você pelo seu tempo, tá? Obrigado mesmo, tá? Pela Grace, pelo local e pela simpatia dela também. Para a Maran Música, tá? Pela divulgação, pelo contato que fiz com você também. Eu tinha feito contato com você antes, né? Sim. Quando eu conheci a música, aí eu deixei um pouco ali na geladeira para poder ver minha agenda. Sim. Aí eu voltei a falar com o Henrique falou, não, mas faz aquilo lá que você tem que fazer. Vamos fazer então. Aí fechou. Também foi pro contato dele também, né? Sim. Tá? Diga pra gente, cara, quais são os nossos próximos passos para você ainda esse ano ainda aqui, para finalizar. E deixa no finalzinho sua rede social para o pessoal fazer um contato aí. Tá. Tá saindo um álbum novo, completo. Essa música Moleque Doido, né, que a gente comentou bastante aqui na entrevista, ela faz parte desse álbum. O álbum se chama Expresso Inconsciente. E ele vem com uma pegada assim, realmente, de falar sobre coisas que afetam o que está lá no inconsciente e que atrapalham a nossa vida.
real no consciente. Então, assim, é uma viagem, expresso consciente, é uma viagem na nossa consciência, falando do inconsciente, que é o que atrapalha o ser humano. Então tem muita música bacana, eu convido todos aí, é o mês que vem já que a gente vai, final de novembro, talvez final de novembro, a gente está decidindo ainda a data, mas eu convido todos aí que estiverem interessados, fica de olho aí que eu vou lançar esse álbum com 12 músicas, né, incluindo a Moleque Doido, já lancei outra que é Meu Jardim. As 12 de uma vez? Ou não? Eu lancei Meu Jardim também já. A Meu Jardim, ela fala do nosso, né, o que a gente tem que cuidar, que é o nosso jardim, que é todo dia ali, regar. O nosso jardim que é a parte boa da nossa consciência, para a gente não ficar doente, para a gente não cair numa cilada, entendeu? Dos nossos pensamentos ruins. Então a gente se mantém com pensamentos bons. Meu Jardim. Então essa já está em todas as plataformas. Tem um lyric vídeo, né, que mostra a natureza, assim, é muito bacana, está no YouTube, Meu Jardim. Então, além das duas, mais 10 músicas inéditas. Tá muito bacana esse álbum, expresso inconsciente, pra galera aguardar aí. E, cara, quem quiser me achar nas redes sociais, é Elder Lopes Oficial no YouTube, Elder Lopes Oficial no Instagram. Lá tem o link para Saiba Mais, né? Tem várias entrevistas que eu já dei, tem muita coisa bacana. Plataformas de música, Spotify, Deezer, todas, Elder Lopes, é sem H, é Elder Lopes. Pode procurar lá que vai achar, tem muita coisa lá. Quero agradecer mais uma vez você, Alexandre, obrigado também a toda a equipe. Vitrópolis por estar tocando minha música lá. Né? Está tocando bastante. Então isso eu agradeço demais. O artista independente, ele precisa disso, né? E é legal que você gostou da música, espero que você goste das outras também. E agradeço a Cleice mais uma vez também por ter cedido espaço. Agradeço a Maré Música por ter dado essa força também. A gente está nessa parceria aí. E espero que muita coisa boa aconteça ainda. Então, obrigado a todos, né? E a galera que acompanha o meu trabalho, que está assistindo o vídeo. Também tem coisa nova chegando e é isso. Eu não vou parar porque esse é o meu remédio e eu só vou fazer música. Tomando de 8 horas. É até menos, né, a distância. Não é igual antibiótico, não. Eu posso fazer música. Não, música para tomar muito mais, sem receita, tranquilo. Galera, conversamos aqui então com o Elder, tá um papo muito legal, um cara super simpático, o som dele é muito bom. Cara, é legal. Ó, entra nas redes sociais dele lá, acompanha lá, toca na Vitrópolis também. É bacana, show de bola mesmo. Obrigadão. E fiquem agora que vai ter uma versão especial pra gente aqui do Moleque Doido. Obrigadão. Obrigado, Elder. Valeu, obrigado. Eu sou Elder Lopes e essa é uma versão especial da música Moleque Doido para Vitrópolis Web Rock. Experiência leve, livre de qualquer sentimento que te faça mal, que te faça mal, que te faça mal. A vida passa num segundo, é muito tempo pra pensar em decidir. Na correria que queria estar, seguir em frente em busca de um objetivo, conhecer definitivamente aquilo que o universo te entrega, a energia do amor. Saber perdoar até seu inimigo é o ápice, efeito de expandir da consciência. Então faça acontecer, na real tu já sabe qual é a arte de viver. O quê? Menos é mais, é sentimento, já nem tanto por dinheiro. Ética e moral é preciso pra chegar, tá na hora de brilhar. Esse é o medo que te faz estacionar, entrar no jogo, moleque. Você é um louco sonhador, levar uma vida em calmaria, pra ver um mundo bem melhor, conectado a nada.
Valeu!